Shalom, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do nosso Senhor e Salvador Yahshua HaMashiach, mais conhecido como Jesus Cristo. Meu nome é Alexandre Furlan e neste vídeo iremos falar sobre o nome santo do nosso Deus e Pai. Nós sabemos que o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então nosso Deus e Pai, Ele tem um nome. Nós sabemos que lá em Provérbios 30, no versículo 4, diz, Provérbios, capítulo 30, versículo 4, quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Aí vem a pergunta no final. Qual é o seu nome? Ou seja, qual é o nome do Criador? E qual o nome de seu filho? Se é que você sabe. Então, quando o rei Salomão, em Provérbios 30, versículo 4, ele faz a pergunta no final: qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho? Se é que você sabe, é porque o rei Salomão, inspirado pelo Espírito de Deus, sabia que nos últimos dias, no final dos tempos, as pessoas não saberiam o nome de Deus, o Pai. O interessante é que na testa dos 144 mil de Apocalipse 14, está lá o nome de Jesus e o nome de seu pai. Já na testa da prostituta de Apocalipse, já está o nome mistério. A Bíblia diz que essa prostituta de Apocalipse 17, ela está sentada sobre muitas águas. E o próprio capítulo 17 de Apocalipse, no versículo 15, diz: as águas em que você viu a prostituta sentada são povos, nações, multidões e línguas. Então é um sistema religioso que está no meio de povos, nações, multidões e línguas. Essa prostituta de Apocalipse é a Igreja Católica. E a doutrina do Deus Trino, a Trindade, veio de lá. A base da fé católica é o mistério da Santíssima Trindade, onde eles tentam explicar que Deus é formado por três pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Três pessoas distintas, onde essas três pessoas formam um único Deus. Essa é a base da fé católica, e a igreja evangélica, a igreja protestante, aderiu a essa doutrina. Já o Senhor Jesus disse que a salvação vem dos judeus. E a base da fé judaica é o Deus único e o seu Messias, o seu Cristo. Por isso que existem judeus messiânicos. Então, lembrando que em Apocalipse 14, os 144 mil têm na testa o nome de Jesus e o nome de seu Pai. Então, duas pessoas. Um sendo Deus Todo-Poderoso e um sendo seu Filho amado. É o texto que todo mundo conhece, mas parece que ninguém entende. João 3, versículo 16. Porque Deus quem? O Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas por que o povo não sabe o nome de Deus? É por isso que nós vamos fazer esse vídeo. Porque, volto a repetir, em Provérbios 30, versículo 4, o rei Salomão, inspirado pelo Espírito de Deus, diz: quem subiu ao céu e desceu, quem encerrou os ventos dos seus punhos, quem amarrou as águas numa roupa, quem estabeleceu todas as extremidades da terra. E ele vai fazer a pergunta no final: qual é o seu nome, ou seja, o nome do Criador, e qual o nome de seu filho, se é que você sabe. Então, irmãos, a Bíblia diz em Eclesiastes 1, versículo 9 e 10: o que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Aí vem a pergunta agora, Eclesiastes 1, versículo 10. Há algo de que se possa dizer: veja, isto é novo? A resposta: não. Já foi muito tempo antes da nossa época. Então não há novidade debaixo do sol. Então, assim como o inimigo da nossa alma, usando os falsos profetas, fez o povo de Deus esquecer o nome de Deus por causa de Baal, assim aconteceria nos últimos dias. E aí você vai entender por que lá em Oséias 4, versículo 1, ali diz que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Ou seja, Deus não está nada satisfeito com os habitantes da terra. Ele vai dizer por quê. Oséias 4, versículo 1. Porque na terra não há verdade. Verdade é a palavra de Deus. É o que está escrito. Não há verdade. Não há benignidade, ou seja, não há verdadeiro amor ao próximo. E não há conhecimento de Deus. Porque você só vai conhecer Deus quando você conhecer a palavra de Deus. Porque Deus é o Deus da Bíblia. Então, nós vamos ler aqui por que o povo evangélico e o povo católico não sabe o nome de Deus, o Pai, o Criador, o Todo-Poderoso, o Deus que é Espírito e que procura os verdadeiros adoradores
são os que o adoram em espírito e em verdade. Então vou ler aqui para os irmãos por que o povo não sabe o nome de Deus. E você vai saber qual é o nome de Deus. Jeremias, capítulo 23, versículo 20, diz assim: não se apartará a ira do Senhor Deus, até que ele cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, entendereis isso claramente. Então está dizendo, Jeremias 23, versículo 20, que a ira de Deus não vai se apartar da humanidade, até que ele cumpra os desígnios do coração dele. E que somente nos últimos dias nós iríamos entender. Nós vamos ver que aqui vai estar falando que assim como os profetas fizeram o povo de Deus esquecer o nome dele por causa de Baal, assim está acontecendo nos últimos dias. Se você procurar o significado da palavra Baal, significa Senhor. Então qual é o nome de Deus hoje dentro da igreja? Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então a palavra Baal significa Senhor. Quando você se dirige a uma pessoa usando a palavra Senhor num ato de senhorio, no ato de reverência, é uma coisa. Agora, você chamar o nome de uma pessoa de Senhor, isso não tem como. Por quê? É a mesma coisa você chegar numa casa, bater palma e ficar lá, Senhor, Senhor. Aí moram 10 pessoas na casa. Um vai olhar para o outro, é você, não é você. Não. Então, Deus ele tem um nome. E você não sabe o nome de Deus, porque assim como os profetas no passado fizeram o povo de Deus esquecer o nome dele por causa de Baal, assim está acontecendo nos últimos dias. Aí você vai procurar o significado da palavra Baal. Senhor. Aí você vai para a Bíblia. Baal Peor, senhor da prostituição. Baal Zebut, senhor das moscas. Baal Zefon, senhor do norte. Baal Perazim, senhor do rompimento. Então, a palavra Baal significa senhor. E é justamente o que está acontecendo hoje dentro do sistema religioso. A liderança religiosa fez o povo de Deus esquecer o nome dele por causa de Baal. Por quê? Porque não há nada novo debaixo do sol. Então vou ler o texto. Jeremias 23, versículo 20 ao 27. Não se desviará a ira do Senhor Deus até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Aí Deus vai dizer, não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se eles estivessem estado no meu conselho, ou seja, na minha palavra, não está escrito, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras. E teriam feito voltar do seu mau caminho. Porque o caminho verdadeiro é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem é Jesus? Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o cavaleiro de Apocalipse 19. O nome do cavaleiro é Palavra de Deus. Então o Senhor Jesus é a Bíblia viva. Se você não entender isso, você está perdendo tempo na religião. Mesma coisa, quando dizem Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não há condenação, é para quem está na palavra. Por isso que o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, e lâmpada para os meus pés, e a tua palavra luz para o meu caminho. Aí você vai entender, quando o escritor da carta aos Hebreus, em Hebreus 5, versículo 9, diz que o Senhor Jesus veio ser a causa da eterna salvação, é para todos os que lhe obedecem. Então Jesus não vem salvar quem crê nele somente. É fé com as obras. Então ele veio salvar quem obedece. Aí você também vai entender por que Jesus disse em Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E a Bíblia diz que o amor de Deus está em que guarde seus mandamentos. Aquele que diz que conhece a Deus e não guarda seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então você vai entender aqui por que a ira de Deus não vai se apartar da humanidade até que ele cumpra os desígnios do coração dele. E que somente nos últimos dias você vai entender isso. E nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Então vamos lá. Jeremias 23, versículo 22. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Aí Deus vai fazer uma pergunta aqui agora. Jeremias 23, versículo 23. Porventura sou eu Deus de perto? Diz o Senhor Deus. E não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor Deus. Porventura não encho eu os céus e a terra? Então, irmãos, Deus, o Pai, Ele é Espírito. Né? A Bíblia diz em 1 Timóteo 6, versículo 16, que o nosso Deus, o Pai, Ele é o único imortal. Ele habita na luz inacessível, ou seja, lugar onde ninguém tem acesso, o qual nenhum dos homens viu e nem pode vê-lo. Ele é Espírito.
E o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana no poço que o Pai é Espírito e o Pai procura os verdadeiros adoradores. São os que o adoram em Espírito e em verdade. Deus, o Pai, hoje, Ele faz morada em nós através de seu Santo Espírito. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Pai. Assim como Jesus disse em Mateus 10, versículo 20. Quando vocês estiverem diante dos tribunais, não se preocupem com o que vocês vão te falar, porque o Espírito do vosso Pai falará através de vós. E quando Jesus disse que enviar um outro Consolador, Ele diz em João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. E quando a Bíblia diz que o Espírito Santo ele sente ciúmes, porque é o Espírito do próprio Deus. E Deus hoje habita em nós. Está lá em Tiago 4, versículo 4. Diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 4. Infiéis, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Deus quem o Pai? Ou em vão diz a Escritura, o Espírito que Ele quem? Deus o Pai, fez habitar em vós tem ciúmes. Porque é o próprio Deus que habita em nós, através do Espírito dEle. É por isso que você vai ver no Salmo 139, versículo 7 ao 10. Salmo 139, versículo 7 ao 10. O salmista diz, para onde eu irei do teu Espírito? Porque o Espírito é dele, não é uma outra pessoa. Para onde eu irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu desço na terra, tu estás. Se eu faço a minha cama lá no inferno, também tu estás. Se eu vou até a extremidade do mar, até ali tua destra me guiará. Então o salmista está dizendo o seguinte, que Deus, o Todo-Poderoso, o Pai, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o El Shaddai, o Deus que é Espírito, o salmista diz, se eu subo, lá tu estás. Se eu desço, então, irmão, Deus está em todos os lugares. É por isso que ele diz aqui em Jeremias 23, versículo 23, 24, esconder-se-ia alguém esconderijo de modo que eu não o veja? Diz o Senhor Deus, porventura não encho eu os céus e a terra? Esse é o Deus da Bíblia, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse em João 14, 28, eu subo para o Pai porque o Pai é maior do que eu. João 20, 17, Jesus disse, eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aí você vai entender quando Salomão diz em 2 Crônicas 8, versículo 16. 2 Crônicas 8, versículo 16. Não, 2 Crônicas 6, 18, isso. 2 Crônicas 6, versículo 18. Será possível que Deus habite com os homens na terra? A pergunta que o rei Salomão faz. Será que é possível que Deus habite com os homens na terra? Claro que não, irmão. A Bíblia diz que quando Deus se assenta no seu trono, a terra vira o estrado dos pés dele. Ele é o Todo-Poderoso. Irmãos, entenda isso. Todo o universo, desde o reino dos céus, até o mais profundo do inferno, até a galáxia mais distante, é o corpo de Deus. Aí você vai entender quando o apóstolo Paulo diz, em João 17, em Atos 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 a 28. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Porque hoje Deus habita em nós através do seu Santo Espírito. Aí o apóstolo Paulo vai continuar no versículo 28. Atos 17, versículo 28. Se é que tateando nós conseguimos encontrar Deus. Tateando é com as mãos, tentando apalpá-lo. Ele é Espírito, ninguém nunca viu Deus. Aí ele vai dizer, mas ele não está longe de cada um de nós. Olha como é que Paulo vai revelar Deus para a gente agora. Ó. Mas ele não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Viu quem é o Deus da Bíblia? O corpo de Deus, irmãos. É desde o reino dos céus até o mais profundo. Até a galáxia mais... Isso tudo é o corpo de Deus. Por isso que ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada ser humano. Ele sabe quantas estrelas tem no céu. São milhões de galáxias. Chama cada uma pelo nome. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Ele não é o próprio Deus. Ele não é parte da Trindade. Isso é loucura. É por isso, irmão, que na testa dos 144 mil de Apocalipse 14, está lá o nome de Jesus e o nome de seu pai. Já na testa da prostituta é um nome mistério. É o mistério da Santíssima Trindade. Porque quando você começa a citar textos contradizendo a doutrina da Trindade, eles vão dizer, é um mistério. Porque é uma doutrina pagã criada pela Igreja Católica. Então vamos lá, continuando. Jeremias 23, versículo 24. Lembrando que Jeremias 23, versículo 20 diz que a ira de Deus não irá se apartar da humanidade até que ele cumpra os desígnios do coração dele, que somente nos últimos dias nós iríamos entender. E esse texto aqui você só vai entender agora, nos últimos dias. Vamos lá, versículo 24. Jeremias 23, versículo 24. Esconder-se-ia alguém esconderijo de modo que eu não veja? Diz o Senhor Deus. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor Deus. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei.
Até quando considerais no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração? Porque o coração do homem é enganoso. A Bíblia tem uma regra de interpretação. A Bíblia tem que responder à Bíblia. Então não pode entrar pensamentos humanos. Então eles estão profetizando do engano do coração deles. Vamos lá, agora só qual o engano da liderança religiosa? Jeremias 23, versículo 27. Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome. Então a liderança religiosa está fazendo o povo de Deus esquecer o nome dele. Jeremias 23, versículo 27. Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Então, irmão, não há nada novo debaixo do sol. Assim como a liderança religiosa do passado fez o povo de Deus esquecer o nome dele por causa de Baal, assim está acontecendo nos últimos dias. Por isso que diz em Eclesiastes 1, versículo 9 e 10, que não há nada novo debaixo do sol. Então, vamos ver o texto onde fala do nome de Deus. Está aqui em Êxodo, capítulo 3, versículo 13 em diante. Diz assim, Êxodo, capítulo 3, versículo 13 ao 15. Diz assim, então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que eu vou dizer para eles? Respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. Na sua Bíblia, está esse eu sou o que sou em letra maiúscula, em destaque. Só que não existe letra maiúscula em hebraico. Isso aqui é coisa de tradutor da Bíblia, do sistema religioso. Eu sou o que sou, o nome de Deus não é eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Agora Deus vai dizer o nome dele e como ele quer ser chamado. Êxodo 3, versículo 15. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, Yud, Re, Vav, Re, que é o YHWH, o tetragrama, que todo judeu lê. Yahweh. Esse é o nome de Deus, o Pai. Só que na sua Bíblia está Senhor. Porque onde o tradutor da Bíblia vê o nome de Deus, o tetragrama, o YHWH, que não existe realmente vogal em hebraico, ele colocou, substituiu por Senhor. Já na Bíblia de Jerusalém, que é a melhor Bíblia para você ler e estudar, lá já no lugar do Senhor está o nome de Deus verdadeiro. Yahweh. Quando você diz aleluia, você está dizendo louvado seja Yahweh. Monte Moriá. Não é Deus proverá, é Yahweh proverá. O nome do Senhor Jesus, Yahshua. Não é Deus salva, é Yah. Yah é a salvação. Então por isso, aquele anjo que estava à frente do povo de Deus lá no deserto, que Deus disse para Moisés, Moisés, ouça tudo que o meu anjo mandar vocês fazerem, obedeça a ele, não provoque a ira dele, porque ele leva o meu nome. Aquele anjo era o Senhor Jesus, irmão. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 10, que aquela pedra espiritual e o maná era o Senhor Jesus. A pedra espiritual que seguiu o povo no deserto era o Senhor Jesus. Paulo diz ali em 1 Coríntios 10. Então, vamos lá. Êxodo 3, versículo 15. E Deus disse mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, Yahweh, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Que nome? Yahweh. E este é o meu memorial de geração em geração. Que memorial? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Deus ele tem um nome. Por isso, volto a repetir. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então Deus tem um nome. Agora, na testa dos 144 mil de Apocalipse está lá o nome de Jesus e o nome de seu Pai. Já na testa da prostituta de Apocalipse está lá o nome Mistério, que é o mistério da Santíssima Trindade. Então eu vou pedir para você encarecidamente, em nome do Senhor Yahshua HaMashiach, em nome do Senhor Jesus, assista a nossos outros vídeos. Jesus disse em João 17,3 que a vida eterna está em crer que o Pai é o único Deus verdadeiro. Lá em Marcos 12, quando foi feita a pergunta para o Senhor Jesus, qual o maior mandamento na lei? O líder religioso perguntou para Jesus, Marcos 12, versículo 28 a 34. Qual o maior mandamento na lei? Jesus citou o maior mandamento da lei, Deuteronômio 6, versículo 4 e 5, que existe o original em hebraico. E lá está escrito, Deuteronômio 6, versículo 4 e 5. Ouve, ó Israel, Yahweh é o nosso Deus, Yahweh é um. É um, irmãos, não três que formam um. Por isso que você vai ver em 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque só há um Deus
e um só mediador entre Deus e o homem, é o Senhor Jesus. Gálatas 3, versículo 20. O mediador, que é Jesus, não é o de um só, mas Deus é um. Tiago 2,19. Tu crês que Deus